Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Que todos estejam bem, né, mesmo distantes, que o Espírito Santo de Deus esteja assim trabalhando na vida de todos os nossos queridos e amados irmãos, através dessas pregações, desses devocionais. Eu espero que todos realmente tenham assim, o compromisso, né, de assistir cada uma desses devocionais, dessas pregações, para que vocês tenham cada vez mais firmados em Cristo Jesus. Eu espero que quando terminar essa pandemia, né, nós podermos congregar novamente, venha todo mundo assim cheio da unção, cheio do Espírito Santo de Deus, né, para termos um culto aqui maravilhoso, de mover do Espírito, de louvor, de adoração, de glorificação, de manifestação do poder de Deus em nossas vidas. Porque o que temos feito de pregações nos devocionais e nas quinta-noite e no domingo à noite tem sido assim maravilhoso, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E é importante, amados, é muito importante que vocês se inscrevam no canal da igreja. Por que é importante? Porque para o YouTube isso faz um grande diferencial, né? Se nós abrirmos um canal que tem poucos inscritos, né, aí esses nossas gravações, né, não atingem um número grande de pessoas. Então é necessário que vocês se inscrevam. Eu já escrevi, então mande para sua família, mande para alguém que você conhece, peça a ele para se inscrever, porque nós precisamos chegar à marca de 1000 inscritos. Se não me engano, temos 500 e poucos inscritos. Nós temos que chegar a 1000. Então você precisa compartilhar. Eu vejo muitos irmãos compartilhando um monte de coisa aí nos grupos, né? Coisas, não que seja errado, né? Coisas de outra igreja, de louvores e tal, mas nós devemos compartilhar muito mais ainda, sabe, as coisas da nossa congregação. Então eu estou te pedindo assim, encarecidamente, que se você já está inscrito, joia, graças a Deus. Mas se não está, divulgue, compartilhe com outras pessoas, né? Eu tenho compartilhado com minha família, com pessoas que eu conheço, até com meu patrão eu já mandei. Entendeu? Porque há essa necessidade para o nosso canal, sabe, ter mais audiência. Então, em nome de Jesus. E também dá aquele, né, joinha. Todos precisam fazer isso. Tudo isso influencia para que o canal tenha mais divulgação e alcance o maior número de pessoas possíveis. Tá certo assim? Então, Deus continue abençoando aqui nossas vidas através dessa mensagem. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito bom, né? Aliás, a palavra de Deus, toda ela é boa, toda ela é maravilhosa. E para surtir efeito na nossa vida, nós precisamos dele, né? Da pessoa mais maravilhosa que passou a habitar em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, que ele possa ministrar agora através de minha vida, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado, e o Espírito Santo de Deus lhe dê discernimento, te leve mesmo a uma compreensão mais profunda da palavra de Deus. Como eu sei que vai ser assim, como tem sido assim, e cada vez mais e mais a gente vai mergulhando, né, nas coisas espirituais vindas do alto dos céus. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, trata de um assunto interessante. Que é comum nós ouvirmos, e às vezes até a gente fala isso, até mesmo os crentes falam isso. Diz assim: quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. A gente vê muito isso. Falando a respeito de que todo mundo é pecador, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Essas coisas que a gente, né, geralmente expressa assim, para dar respaldo ao erro que nós cometemos. Todo mundo erra. Errar é humano. Né? Todo mundo diz isso. E muitos cristãos também usam esses termos assim, né? Eu errei, paciência. Quem não tem pecado aí, que atira a primeira pedra. Como se isso fosse uma coisa assim, sabe, natural na vida daquele que conhece a Deus. E não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Então vamos tratar um pouco desse assunto na Epístola aos Romanos, capítulo 6, no versículo 9.
ao 13, né, a gente vai fazer um apanhado. O apóstolo Paulo, ele tratando a respeito do pecado, ele fala a respeito de Jesus Cristo, né, que morreu pelos nossos pecados. Nossos pecados, como nós costumamos dizer, foi cravado na cruz. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, morrendo numa cruz, mesmo sem pecar. Ele tomou para si a nossa culpa, os nossos pecados, e morreu naquela cruz. Mas só que ele não morreu e permaneceu morto, né? Nós sabemos, e nunca é demais citarmos, declararmos que Jesus, ele ressuscitou, está vivo. Jesus não está mais preso na cruz, como ainda se traz essa imagem de Jesus preso numa cruz. Não, Jesus saiu dali e ele subiu aos céus, ressuscitado, e isso é o grande diferencial, né, do cristianismo, que o nosso líder, o nosso Senhor, ele não permaneceu morto como todos os demais seguidores de determinadas religiões. Jesus foi o único que ressuscitou, ele está vivo, ele está agora aqui conosco, ele está aí na sua casa, está aí com você. A palavra do Senhor nos garante isso, quando ele disse: onde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Então Jesus está vivo. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o apóstolo Paulo, conhecedor de todas estas coisas, ele faz assim uma analogia a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo com a nossa vida, e tratando a respeito do pecado. Veja que coisa interessante. Romanos 6, capítulo 6, versículo 9 em diante, diz assim, o apóstolo Paulo está falando: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, porque Jesus ressuscitou e ele venceu a morte. A morte não tem mais domínio sobre a vida de Jesus. Versículo 10: pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O 11 diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Jesus morreu, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então o pecado não tem mais domínio sobre a vida dele, porque a Bíblia diz, eu vou ler daqui a pouco isso, o salário do pecado é a morte. Então Jesus pagou preço pelos nossos pecados e cravou os nossos pecados na cruz. Então a morte não tem mais domínio sobre ele. E quando ele ressuscitou, tendo ressuscitado, ele venceu a morte, e agora ele vive exclusivamente para Deus, o Pai Celestial. Versículo 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou se sujeitar ao pecado para dar vazão aos seus desejos carnais. Concupiscências são os desejos desenfreados de nossa carne. Versículo 13: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, só por aí, essa conversa de que todo mundo erra, de que quem não tem pecado atire a primeira pedra, como que usando esses termos para dizer que é normal a gente pecar, é normal a gente errar, o apóstolo Paulo mostra diferente. O apóstolo Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, não se acostume a pecar, não se deixe levar pelas concupiscências, pelos desejos do seu coração, da sua carne. Ele diz e chama a atenção, dizendo assim mais adiante: e não apresente os vossos membros. Os membros seriam o quê? Nossos braços, nossas mãos, nossas pernas, nosso ser. Não apresente os vossos membros para o pecado por um instrumento de iniquidade. E a iniquidade é o mesmo que pecado. O iníquo, aquele que comete pecado, aquele que transgride constantemente. Não, nós não podemos mais viver assim.
Nós não podemos mais usar esses ditados aí, ou até mesmo um trecho da Bíblia, que foi quando Jesus disse àqueles que estavam querendo apedrejar uma prostituta, Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então nós tomamos essas palavras aí para dar vazão à nossa cara, para justificar o nosso erro, e não é dessa forma. O apóstolo Paulo chama a atenção disso. Ele diz assim: mas apresentei-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, entregamos nossa vida a Ele e passamos a viver para Ele, está ali figuradamente que nós morremos para o pecado e agora vivemos para Deus, como foi o trecho inicial que o apóstolo Paulo disse. Nós morremos para as coisas desse mundo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não é pelo fato de que nós vivemos nesse corpo carnal, que está realmente contaminado pela semente do pecado, devemos dizer: a carne é fraca, e aí caímos aqui, caímos acolá, cometemos um erro aqui, cometemos um erro acolá, como se Deus estivesse passando a mão pela nossa cabeça, porque um dia nós aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Não, muito pelo contrário. Pelo fato de nós termos aceitado Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de nossa vida, nós temos o dever e a obrigação de andarmos corretamente, de desviar nossos passos do caminho mau e não nos deixarmos levar pelos desejos da nossa carne, que inclusive eu me lembro de ter ouvido nos nossos dias atuais uma palavra chamada hipergraça, que eu não tenho conhecimento de ter existido essa palavra no Evangelho de Cristo, mas tem se pregado aí sobre a hipergraça. Uma hipergraça quer dizer, a graça já é um grande favor de Deus, de nos conceder a salvação, porque a salvação não é pelo nosso mérito, é pela graça, pela misericórdia de Deus, de ter nos levado a Cristo Jesus, perdoado os nossos pecados, para nós vivermos em novidade de vida. Aí agora alguém está ensinando por aí que existe a hipergraça, ou seja, é algo acima do grande favor de Deus. Isso dá no respaldo ao quê? Para os novos cristãos que estão recebendo essa doutrina aí, que não é de Cristo, tem a hipergraça de estar fazendo as coisas erradas, depois pede perdão. Aí amanhã faz de novo, pede perdão. E aí amanhã faz outra vez, pede perdão. E onde está o arrependimento? E onde está a nova vida com Cristo Jesus? E onde há a conversão, a mudança de mente, de atitude, de comportamento? Então, amados, estejamos atentos para o que a palavra de Deus diz, e não para que esses líderes que estão surgindo por aí têm dito. Se eles dizem o que está escrito na palavra, amém. Mas se não está escrito aqui, misericórdia, rejeite. Rejeite, absorva só aquilo que as Sagradas Escrituras está nos ensinando. Absorva só aquilo que o seu pastor, o seu líder está ensinando, que está de acordo com a palavra de Deus. Por isso a necessidade de você carregar a palavra de Deus. E mesmo sendo no seu celular, porque muitos carregam no celular para não ser identificado lá fora como crente. Muitos. Outros não, só por comodidade mesmo, usando a tecnologia. Mas... porque eu me lembro que na minha época de conversão, que não existia celular ainda, eu tinha vergonha de carregar a Bíblia, mesmo tendo sido batizado e tudo, porque tinha que enfrentar aqueles velhos amigos, família e tudo mais, que era motivo de escárnio e de gozação. Por isso a necessidade de você ler as Sagradas Escrituras, porque você lendo, você tem o conhecimento. E todas as vezes que alguém prega, como eu estou te falando agora, você tem a palavra do Senhor para testificar que realmente é dessa forma. Então essa história de hipergraça não vem do Senhor. Não é um ensinamento bíblico. Então, o que nós vemos aqui agora é Paulo chamando a atenção da igreja lá de Roma e a nossa agora aqui, nos nossos dias, para que nós venhamos realmente viver em novidade de vida. Usar os nossos membros, nossas mãos, nossos pés, nosso corpo para aquilo que é correto, direito, para aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, para cumprimento
dos ensinamentos de Cristo Jesus. Por isso que nós somos cristãos. Nós somos cristãos por quê? Porque aceitamos Jesus e buscamos ser parecidos com Ele. E ser parecido com Ele não é vivendo pecando o tempo todo, depois pedindo perdão, pecando o tempo todo, depois pedindo perdão. Não. Arrependimento é mudança de mente, de comportamento, de atitude. E é isso que Paulo está chamando a atenção. E não fica só aí. Quando nós aceitamos a Cristo de verdade, não temos mais comunhão com esse mundo aí não, queridos. Muito pelo contrário, nós nos envergonhamos até das coisas que nós fazíamos. E hoje, com a mente de Cristo, com o olhar do Espírito Santo de Deus, nós ficamos repugnados, dizendo, puxa, eu fazia tal coisa, eu me deixava levar por essas coisas, porque o Espírito Santo de Deus agora iluminou seu coração, iluminou sua mente, lhe deu agora um entendimento acima do que o restante do mundo tem, porque para o mundo tanto faz pecar, não tem nenhuma restrição, mas para nós não. Para nós não. Nós honramos o nome de Cristo, porque nós vivemos agora para Ele. Nós seguimos agora a Cristo Jesus. Imitamos Jesus, queremos ser parecidos com Ele. E com isso, nós somos libertos. Libertos do poder do pecado. E quem já viveu no poder do pecado sabe que é difícil você deixar de fazer aquelas coisas erradas. Tanto sim que no processo de transformação, de conversão, foi complicado. E até hoje tem sido complicado. Porque a Bíblia também fala do conflito que há constantemente da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Todos os dias, eu e todos aqueles que um dia nasceram de novo, tem esse conflito. Aí alguém pregando falou uma coisa muito interessante, dizendo assim, nesse conflito carne e espírito, quem vai prevalecer? A carne ou o espírito? Aí a pessoa mesmo deu a resposta. Quem vai prevalecer é aquele ao qual você está alimentando mais. Se você está alimentando mais a sua carne com as coisas desse mundo, em qualquer conflito do espírito contra a carne sempre vai prevalecer. E você vai sempre ser um derrotado, caindo sempre em pecado, caindo, transgredindo o tempo todo. Mas se você está alimentando o seu espírito, aí sim, o seu espírito vai prevalecer sobre as obras da sua carne, sobre as concupiscências da sua carne, sobre os desejos desenfreados da sua carne. Então a necessidade de nós prevalecermos contra a nossa carne é alimentando o nosso espírito. E nosso espírito se alimenta de quê? Jesus falou isso no dia da tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mais uma vez, Jesus demonstrando a necessidade de nós lermos a palavra do Senhor. De nós estarmos ouvindo a palavra do Senhor, como eu creio que você está ouvindo agora. Então essa palavra está alimentando agora o seu espírito, o meu espírito. O seu espírito está sendo assim alimentado pela palavra do Senhor, e ele vai se fortalecendo em você, e as obras da carne vão sendo mortificadas cada dia mais e mais e mais, até você se tornar um homem espiritual, uma mulher espiritual, como é e deve ser o alvo nosso, o propósito nosso, de agradar o nosso Pai Celestial com a nossa conduta. O versículo 22 e o 23 termina o capítulo 6 dizendo assim: mas agora, libertos do pecado, como nós somos libertos do pecado? Quando nós realmente começamos a viver para Deus, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pense aí agora, a recompensa de nós vivermos uma vida de santificação, a recompensa de nós sermos libertos totalmente do pecado. Nós receberemos do Senhor o maior de todos os bônus, o maior de todos os prêmios que um homem pode receber em sua vida, que é a vida eterna, a qual o Senhor Jesus disse que nos daria a vida eterna. Versículo 23 diz assim: por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você crê na palavra do Senhor,
Se você crê nas Sagradas Escrituras, você pode analisar e eu faço uma pergunta que tem uma resposta óbvia. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é que você prefere? A morte ou a vida eterna? Ah, com certeza que é a vida eterna. É lógico, ninguém pode nem titubear aí. Eu quero a vida eterna, eu sei que você também quer. Mas para isso é necessário que você comece a viver uma vida para Deus, porque vivendo uma vida para Deus, segundo o ensinamento de Cristo Jesus, alimentando o seu espírito com a palavra do Senhor, o seu espírito vai começando a mortificar as obras da carne com todas as suas concupiscências e pecados, e te levando agora para o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Agora, se você não acredita nisso, se você acha que viver uma vida de pecado é mais satisfatório, infelizmente, você está condenado à morte. E não sei o que digo não, vou ler de novo. O salário do pecado, ou seja, o preço que se paga, a recompensa que se paga por ter uma vida de pecado, é a morte. Então, se você deseja isso, continue, você vai comprovar lá adiante que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. O salário do pecado é a morte. Mas se você quiser a vida eterna, receber essa bênção de Deus maravilhosa, entrega a sua vida a Ele. Começa, a fazer um exame pessoal e começa a desviar seu caminho, no caminho mau. Mas eu não consigo, pastor, eu sou fraco em muitas coisas e tudo. Aí tem um versículo na palavra do Senhor que muita gente usa erroneamente, dizendo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Usa esse versículo para dizer que você pode conseguir uma casa própria, pode conseguir aquele emprego maravilhoso que você desejaria, você pode conseguir isso, aquilo outro. Mas o apóstolo Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, falando exatamente, eu posso vencer todas as adversidades que vêm contra a minha vida. Eu posso, porque é o Senhor meu Deus que me fortalece. E Deus sabe o quanto nós somos necessitados nessa área para vencer o pecado. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso dia a dia, Ele conhece todas as nossas fraquezas. E diga-se de passagem, o inimigo de nossas almas também. Mas se você se derrama aos pés do Senhor, reconhece essa sua fraqueza e clama a Ele, porque você não quer mais ser assim, pode ter certeza que Ele vai começar a lhe dar força, estrutura, vai começar a restaurar a sua vida, e você vai ser um vencedor sobre todas essas fraquezas. E o Senhor, que sonda os nossos corações, sabe quanto você tem lutado. Ele sabe, Ele conhece a sua luta. Continue, persevere, não desista não. Quem não tem mais jeito é o diabo, que a Bíblia diz que ele já foi julgado e condenado, mas nós não. Hoje nós estamos debaixo da graça, da graça de Deus, não é hipergraça não, da graça de Deus, do favor de Deus. Então, quando Ele conhece o seu coração, você tem lutado, mas não tem conseguido grande êxito, Ele vai lhe fortalecendo. Quando Ele sabe que você está perseverando para não cometer mais aqueles erros, tenha paciência. O Senhor Jesus está trabalhando para transformar você, para curar você, para libertar você, para que você possa se levantar e declarar a sua vitória, que diz: hoje realmente eu sou uma nova criatura. Então persevere. Tem um texto da palavra do Senhor que diz: bem-aventurados aqueles, quando o Senhor voltar, o encontrar fazendo assim como? Perseverando. Não dê ouvido àquelas pessoas: você não tem mais jeito não, rapaz, você não dá para ser crente não, rapaz. Não se deixe levar por essas palavras. O Senhor Jesus, Ele é contigo. Ele te ama profundamente, está com as mãos estendidas sobre a sua vida todo o tempo em que você, arrependido, quebrantado, assim rasgando o seu coração diante dele, para ser curado e libertado dessas suas fraquezas. Então, pare de dizer que a carne é fraca, pare de dizer que quem não tem pecado atire a primeira pedra, pare de querer dar respaldo à sua vida de pecado. Coloque ela diante do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero ainda me estender um pouco mais. Nós somos acostumados a pedir muitas coisas a Deus,
clamar ao Senhor, né? E às vezes até nos chateamos. Talvez essa tenha sido a sua luta, achando que Deus não está ouvindo a sua oração, né? Nessa dificuldade que você tem. Mas você sabe que Deus também pede a gente alguma coisa. Aí eu estava lendo lá no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Eu quero compartilhar com vocês lá no início de tudo, e que a palavra do Senhor continua a mesma. O Senhor disse que Ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Capítulo 10 de Deuteronômio, versículos 12 e 13, é uma passagem que eu gosto muito. Eu já citei ela muitas vezes em outras pregações. Diz assim, Deuteronômio 10, versículo 12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Veja que Deus pede a gente, né? Um ser tão poderoso, tão extraordinário, tão majestoso, tão glorioso. O que é o que o Senhor teu Deus pede de ti? Ou seja, pede de mim e pede de você. Senão que temas ao Senhor teu Deus. E esse tema não é de ter medo, não é de ficar apavorado, não. Que Deus não mete medo a ninguém. Muito pelo contrário, Ele nos ama profundamente. É um Deus maravilhoso. Temer a Deus aqui na Bíblia, que você o respeite, o honre. E sempre quando eu falo isso, eu me lembro que às vezes nós fazemos muitas coisas escondidas, né? Olhamos para o lado, olhamos para o outro, esquecemos de olhar para cima. Temer a Deus e respeitar a Ele é você saber que você não pode fugir da presença dEle. Jamais, porque Deus é onipresente. Temer a Deus é respeitar e honrar Ele com a sua vida, com a sua maneira de viver. É você ser uma pessoa sincera, verdadeira, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa que ama o seu próximo, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa obediente. É o que ele vai dizer mais na frente. Senão que temas ao Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Ou seja, que você seja uma pessoa que obedece a Ele. É isso que o Senhor pede. Como qualquer pai pode pedir ao seu filho e se alegra ao seu filho quando obedece. Um filho obediente não tem esse pai que não se alegra, que não fique satisfeito. Assim nosso Pai Celestial. Então, o que é que Deus pede de mim e de você? Que temas a Ele, ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas, servir ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e com toda a tua alma. Versículo 13. Que guardes os mandamentos do Senhor e os teus estatutos, que hoje te ordeno para teu bem. Deus pede isso de mim e de você. Será que é muita coisa? Será que é muita coisa? É muito sacrifício ceder a Deus aquilo que Ele pede a nós, dar a Deus aquilo que Ele pede a nós. Não, queridos, é algo bem simples. Guarde os seus mandamentos. Esse final é interessante. Guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Não é que pede, Ele ordena. Tem um ditado diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Alguns anos atrás eu não tinha juízo, desobedecia a todos eles, mas graças a Deus obtive juízo e obedeço ao Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, obedece ao Senhor quem tem juízo, que Ele possa te dar juízo agora, para o teu bem. Ou seja, tudo que Deus está tratando aqui agora é para o nosso bem, para o nosso bem, para o meu bem, para o seu. Então é como se dissesse: olha, para de bater cabeça aí, rapaz, para. O que é que você tem conseguido até hoje? De paz, de alegria, de felicidade? Me diga, nessa vida aí de pecado em cima de pecado, pecado em cima de pecado, chega no outro dia, você já vai maquinando o que é que você vai fazer de novo. Aí o Senhor diz: ó, para aí. Eu quero algo de você, você que me pede sempre, todo dia, que nós somos filhos pidãos, queremos tudo de Deus, tudo que nós queremos, clamamos a Ele, exigimos até, tem gente até que bota Deus até na parede, ou me dá, ou então, já viu, como se isso fosse possível. Aí Deus vem e nos pede que a gente honre a Ele,
que a gente obedeça a Ele, que a gente ande nos mandamentos dEle. E fazendo isso é para o nosso bem. A gente é cabeção, a gente é cabeça dura, a gente não consegue entender isso, não consegue largar o doce, não consegue, deixar de fazer as coisas erradas. Então, pega o teu caminho, Senhor, confia nele e Ele fará. Aquilo que você acha que jamais vai poder mudar, o Senhor vai lhe ajudar. Ele não vai fazer por você não, mas Ele vai lhe ajudar. Ele vai lhe ajudar para você se reerguer, Ele vai lhe ajudar para você mudar, Ele vai lhe ajudar para que você se enquadre nisso aqui que Ele pede para mim e para você. Então, se você ama a Deus verdadeiramente e deseja agradar a Ele com aquilo que Ele pede a você, querido, só em você ter esse desejo no seu coração, pode ter certeza que Ele vai entrar com providência e vai lhe ajudar todos os dias. Todos os dias. Ele vai lhe ajudar. Eu sempre digo assim, existem as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais na nação em que nós vivemos. Não é isso mesmo? E todas as vezes que nós infringimos essas leis, nós somos punidos, penalizados e às vezes até presos por infringir as leis que regem a nossa nação. Essas leis foram estabelecidas para quê? Essas leis federais, estaduais e municipais foram estabelecidas para que todo cidadão brasileiro possa viver bem, possa ter o direito de ir e vir, como se fala hoje por aí, que hoje não temos nem tanto esse direito mais. Então essas leis foram para nos resguardar, para nos livrar das pessoas más, para nos livrar da corrupção, para nós termos uma vida assim, em paz, em alegria, uma vida próspera. As leis foram estabelecidas para isso, para barrar o mal, para impedir o mal que entra na nossa casa, nos atinja. As leis que os homens estabeleceram para as suas nações foram estabelecidas exatamente para isso. Agora pensem nas leis de Deus. Se o homem que já nasce, no desejo de pecar o tempo todo, como a grande maioria faz, constituíram leis para benefício dos cidadãos daquela nação, quanto mais Deus, as leis dele estão aqui. E essas leis foram instituídas, como ele falou aqui, para o nosso bem, para o meu bem, para você também. Então, nos esforcemos um pouco mais. Assim como nos esforçamos para cumprir as leis da nossa nação, nos esforcemos bem mais ainda para cumprir as leis estabelecidas por Deus. Ele não estabeleceu as leis para nos oprimir, para nos massacrar. Não foi não. Deus estabeleceu as leis dele para nós vivermos bem. Bem mesmo. Mas só que a maioria dos seres humanos sobre a face da terra não querem se submeter às leis estabelecidas por Deus. E o resultado? Está aí. Qual é o resultado? Eu e você conhecemos. Vivemos um país de corrupção. Vivemos num país onde há desigualdade social. Vivemos num país onde uns morrem de fome e outros jogam comida fora. Vivemos num país onde uns têm roupas das boas e das melhores, enquanto que outros só têm um. Vivemos num país onde homens vivem assim, em lugares maravilhosos, enquanto que outros nem um teto têm. As leis dos homens que viveriam para o nosso bem têm falhado. E as leis de Deus, que são estabelecidas para viver melhor ainda, você não quer cumprir. A grande maioria das pessoas não querem cumprir. Mas Deus é diferente dos homens. Deus, em breve, Ele vai estabelecer as suas leis. Isso está escrito no livro de Apocalipse. Para finalizar, o livro de Apocalipse, capítulo, se eu não me engano, capítulo 11, versículo 15, diz assim: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o
o sempre. O que quer dizer isso? Em breve, e mais breve que você possa imaginar, o reino do homem vai chegar ao fim, o governo humano vai ser totalmente extinto. Quem vai governar? Quem vai reger? Conforme o Apocalipse diz, o Senhor, nosso Deus, e Cristo, Ele reinará para todo o sempre. Agora pense, eu e você, sendo cidadãos dos céus, governado pelo nosso Senhor, dirigido por Ele, cumprindo as leis. Por isso a necessidade de você começar a cumprir hoje, agora. Porque quando foi estabelecido esse reino, nós já precisamos estar vivenciando esse reino de Deus, obedecendo, honrando, temendo ao Senhor. Por isso a necessidade é agora. Porque quando Ele estabeleceu o seu reino, quando Jesus pôr um fim no reino humano e estabeleceu o seu reino, quem vai estar com Ele? Todos aqueles que já praticam, já obedecem, já conhecem as suas leis e os seus mandamentos e se submetem a Ele. Os demais vão ficar para trás. Então, que o Espírito Santo de Deus te esclareça isso mais ainda em seu coração. Porque o tempo é hoje, o momento é agora. Você que está fora, se submeter às leis de Deus, e você que pensa que está dentro e está fora, dando vazão a uma vida de pecado, resistindo aos mandamentos de Deus, se reconciliar hoje, agora, arrumar sua casa, arrumar sua vida, ter consertar as coisas dentro do seu coração, porque a qualquer momento, a Bíblia diz, no abrir e fechar de olhos, o Senhor Jesus voltará para estabelecer o seu reino, e é necessário que você já esteja dentro dele, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz que Ele vai enxugar os nossos olhos toda a nossa lágrima. Não haverá mais dor, nem pranto, nem tristeza. Pense num mundo assim. Não é utopia. É a palavra de Deus que sempre se cumpre. Está se cumprindo hoje e vai se cumprir em breve. E é necessário que você e eu tenhamos realmente dado valor ao sacrifício de Jesus ali naquela cruz, para não termos mais uma vida de pecado, mas uma vida de santidade, de verdadeiros cristãos parecidos com Cristo Jesus, e podermos herdar a vida eterna, tendo o Senhor Jesus como nosso governante. Que coisa maravilhosa! Que o Senhor testifique isso no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero terminar orando por você. Feche teus olhos aí onde você estiver, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento cada uma dessas pessoas que estão agora nos ouvindo, Senhor. Pai, não as minhas, mas a Tua palavra, Pai, que eu sei que ela é viva. Tua palavra é viva e eficaz. Possa estar gerando nos corações de todas essas pessoas, Pai, no Seu Espírito, Senhor. Oh, Pai Celestial, a fé suficiente para acreditar nas Tuas palavras, Pai. A fé suficiente, Pai, para romper com o mal, Senhor Deus. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, desfaz, Senhor Deus amado, toda aquela vida de pecado, Pai Santo, de submissão aos desejos das enfermidades da carne, Pai, e faz ele experimentar uma nova vida. Uma vida de submissão à Tua palavra, Pai. Onde o Teu Espírito Santo gerando nas nossas vidas, Pai, a satisfação de estarmos agradando o nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus. Amando a Ele acima de todas as coisas. E se agradando e agradando a Ele. Por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele está nos fazendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que Teu grande amor, a graça salvadora do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus assim o abençoe. Agora eu quero deixar uma canção que vocês ouçam com a sua alma, com o seu espírito, que essa canção fale poderosamente ao seu coração, conforme tudo aquilo que vocês ouviram. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O nome da canção é Vou Deixar na Cruz.